Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 31 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD da Cristina Mel, novo CD da Cristina Mel, o CD Eu Respiro Adoração. Eu Respiro Adoração da Cristina Mel de presente pra você no programa de hoje. Tem também um DVD sensacional, gente, o DVD Louvorzão, volume 3, parte 2, DVD Louvorzão, volume 3, parte 2, pra você que liga agora 2461-0093, anote aí o telefone da 93 FM, coloque na agendinha do seu celular 2461-0093, você vai ligar, vai dar sua opinião no debate, vai ligar pra participar só do sorteio, você tá em casa, você tá muito à vontade aqui entre nós. Facebook da 93 FM. Agora, pra quem estiver aí participando com a gente também no Facebook da 93 FM, você concorre ao lindo CD, muito oportuno pra essa época, o CD Pai, Você é 10. Pai, Você é 10. Um lindo CD de presente pra você que participa comigo aqui no Face da 93 FM. Onde é que você vai participar aqui no Face? Você pega o nosso Face da 93 FM, tem um post com a foto da Marcela Bastos e uma foto minha. Ali, sob aquele post, você vai dar a sua opinião, você vai dizer de onde você está ouvindo o Debate 93, você vai participar com a gente, todo mundo que estiver ali, que mandar a sua mensagem, que postar ali a sua mensagem, vai estar concorrendo a este prêmio maravilhoso, mais um presente da 93 FM pra você. É bênção pura, tá na Zona Oeste? A Zona Oeste tá ligada na melhor. Tá na Baixada? A Baixada tá ligada na melhor. Tá na Zona Norte, Zona Sul, tá em São Gonçalo. Onde é que você tá ouvindo a 93, hein? A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: a morte levou a pessoa que eu mais amava nessa vida. Eu confesso que tem sido muito difícil conviver com a dor da saudade. Saber que nunca mais irei ver e nem tocar quem eu amo dói e me desespera. Embora eu saiba da bondade do Senhor, eu não estou conseguindo lidar com a dor. Parece que meu coração vai arrebentar e me pergunto: por que continuar? O que fazer quando a morte de alguém que amamos faz com que a nossa vida perca o sentido? Como continuar ou até mesmo recomeçar depois que a dor da perda arrancou a nossa alegria? É possível manter a esperança no meio da dor? Que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Alexandre Donato, da comunidade evangélica da Ilha do Governador, reinando em vida. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: a morte levou a pessoa que eu mais amava nessa vida. Por que o seu destaque? Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, Jota, bom dia a rádio, bom dia a todos aqui presentes, debatedores. Bom dia a você que está sintonizado aí em mais um debate power que eu chamo lá na igreja. Eu destaquei essa frase porque a perda ela não é muito fácil para quem perdeu. Para quem está do outro lado, analisar como alguém que instrui, analisar como alguém que quer ensinar, que é o melhor, é muito fácil, mas para quem perdeu, só o dia a dia, e aí a psicologia vai dizer que existem lutos que duram um ano,
Mas também existem outros tipos de lutos que duram até 3 anos. E aí nós vamos aqui, durante esse debate, tentar dar as orientações para que essa pessoa consiga sair dessa dor. Missionária Cátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, bom dia, bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia, nossos amados e queridos ouvintes, aos demais debatedores. Eu quero agradecer à Rádio 93 essa rica oportunidade, que o Senhor possa estar falando conosco nesse lindo dia. Tratar de morte realmente é um assunto difícil. A passagem da morte talvez seja uma das experiências mais angustiantes que o ser humano possa ter na Terra. E Deus, Ele vem nos ajudar, nos alimentar no momento em que nós necessitamos. E é bem cultural no nosso país, nós não temos talvez o costume de tratar sobre assuntos que nos transmitam ou nos transportem à dor. E quando um assunto não é bem definido dentro do nosso coração, no momento do confronto, isso pode trazer uma dor além do normal. Eu conheço casos de pessoas, JR, pessoas que não sabiam lidar com a dor a ponto de, na minha própria família, uma tia minha faleceu no dia 24 de dezembro de 2001 e a irmã dela, ao saber da notícia, não conseguiu lidar com a dor e também faleceu. Ao saber da notícia, então foram 2 sepultamentos. Então a morte realmente é um assunto difícil e certamente Deus vai estar nos instruindo a falarmos sobre isso durante esse debate. Doutor Dácio Miranda, muito bom dia, bem-vindo, é psicólogo. O que pensa o querido irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia a todos os colegas debatedores, a esse grande público. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma consideração antes do comentário específico. Nós, psicólogos, temos uma função de buscar tirar a dor daqueles que nos procuram. E não pegar o nosso paciente e colocar no colo para chorar com ele. Então, o que eu vou dizer aqui tem um sentido frio da palavra, porque a realidade que ele está vivendo é uma realidade emocional onde ele está vivendo dor. E eu queria fazer algumas considerações para levá-lo a uma reflexão sobre a questão racional e não sobre a questão emocional que ele está vivendo atualmente, por isso dá dor. A primeira delas é de que, na verdade, ele não quer aceitar a separação feita por Deus. Segundo, ele também declara saber da bondade de Deus e então ele deveria entender que tudo que Deus faz é bom. Terceiro, a vida não nos pertence e sim pertence a Deus no tempo de Deus. Quarto, nascer é tão natural quanto morrer. E por fim, aliás, antes, a saudade pela separação da morte, ela é natural e até admissível. Agora, o desespero é incoerente quando temos o conhecimento da soberania de Deus. E agora sim, por fim, a separação permitida por Deus tem um sentido na vida dele. É importante que ele entenda qual é esse sentido na vida dele para que ele possa aceitar essa experiência pela qual ele está passando. Boa parte das pessoas que passam por um momento difícil como esse chegam a afirmar o seguinte: olha, eu até entendo, eu sei que essas coisas acontecem assim, mas dói tanto que a dor acaba sendo maior do que a própria razão e o entendimento passa a ser muito difícil e complicado numa hora como essa. Por exemplo, o ouvinte de Santa Cruz dizendo: eu perdi a vontade de viver quando a minha mãe morreu. Só com a ajuda da minha esposa, diz ele, eu consegui superar. Outra querida ouvinte aqui nos acompanhando, já toma do Face aqui, já opinando sobre esse assunto. Olha, perdi a minha mãe há 9 anos e o meu pai há 5. Hoje eu moro sozinha na minha casa e todo fim de semana eu tenho amigas, tenho discípulas, familiares perto de mim, mas quase sempre lembro dos meus pais e Deus consola meu coração. A luta é constante, é contínua, não é fácil. Falamos ontem aqui sobre aquele episódio tão difícil, sofrido,
que aconteceu em Campo Grande. Conversamos aqui com uma ouvinte nossa, a avó de consideração da querida e pequenina Isabelle, que foi vítima daquele processo todo ontem, daquele episódio horroroso sobre o qual nós compartilhamos com os nossos ouvintes, e ela compartilhando a sua dor, contando da dor da mãe. Ontem, quando eu anunciei esse tema, eu fiz esse link para dizer que Deus, ele nos prepara para tudo na nossa vida. É bom a gente saber tratar sobre determinados temas, mesmo que a gente não goste muito. Ninguém quer falar sobre morte. Ninguém quer falar sobre separação, sobre saudade, nenhum de nós quer. Nenhum de nós quer experimentar isso. Mas nós precisamos tratar sobre um tema como esse, pensando na gente e pensando no próximo. Quantas vezes você pode ser usado pelo Senhor como agente de consolação? E alguns podem até perguntar: como é que eu vou consolar se eu não consigo encontrar consolo para mim? Aí a nossa ouvinte que escreveu o seu e-mail diz: eu confesso que tem sido muito difícil conviver com a dor da saudade. Saber que nunca mais irei ver e nem tocar quem eu amo dói e me desespera, diz aqui a nossa querida ouvinte. Microfones abertos, quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto, quando a nossa ouvinte fala sobre saudade, fala sobre desespero e fala sobre nunca mais ver e nem tocar a pessoa que ama. Olha, JR, eu queria fazer exatamente um ponto com a visão terapêutica para essa pessoa e outros que vivem essa realidade. Olhar, ter esse raciocínio de que nunca mais vai ver, é o pior caminho para ele sair da dor. Por quê? Porque reforça a dor. Quando você revive e tem a consciência de que essa experiência de não mais tocá-lo, e que não mais vai conversar, não mais vai vê-lo, isso só reforça a dor. É como se você estivesse mexendo na sua ferida, tirando a casquinha. Pense naquilo que foi bom enquanto viveu com ela, e não na perda dela. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, já tem muitos anos isso, eu tinha o hábito de diariamente ligar para ela. Então logo ela faleceu, no dia seguinte, uma semana depois, eu sempre pensava: bom, agora eu vou ligar para minha mãe. Mas para onde eu vou ligar? Então eu comecei a pensar nisso, isso me incomodou, até o momento que eu comecei a tentar afastar esta realidade. Então, se você quer diminuir tua dor, não pense no que nada que possa levá-lo a um sofrimento, mas pense naquilo que de bom existe dentro daquilo que você viveu com essa pessoa. Tudo bem. Eu costumo dizer que cada pessoa processa de uma forma. Existem aqueles que têm os sentimentos aflorados e existem outros que não têm um sentimento tão aflorado assim. Mas cada pessoa, dentro da situação, dentro da sua dor, vai processar de uma forma. Existem pessoas que, com um atendimento junto ao psicólogo ou a um terapeuta, resolve a sua situação, mas existem outros que terão que estar lá meses. E há um texto, na verdade, são uma sequência de textos, porque Gênesis do capítulo 27 ao 32 conta a história de Jacó. E aí a notícia que chega no capítulo 27, que chega no capítulo 37, que chega diante de Jacó, o que é? Sobre a história do seu filho José. Só que nós sabemos pela Bíblia que José não morreu, porque nós lemos a história, mas o seu pai Jacó, de fato, para ele, seu filho havia perdido. E aí nós vamos encontrar a história de um homem aguerrido, de um homem que tem uma história linda, que no capítulo 28 ele atravessa o Jordão apenas com um cajado. 20 anos depois ele volta e o seu bando precisa ser dividido em duas partes, porque era a pessoa, naquele momento, uma das pessoas mais ricas da terra. E à frente ele recebe essa notícia, que o seu filho morreu. E aí a história de Jacó é como se ele morresse junto com a sua história. E aí ele vai dizer, no verso de 35... levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, Gênesis 37, 35, para consolar a Jacó. Recusou-se, porém, de ser consolado. Eu entendo aqui que existem situações que o melhor remédio
chama-se o tempo. Apesar de termos pessoas amadas, apesar de termos pastores que querem o melhor, apesar de termos a medicina lá na área da psicologia, mas existem pessoas que vão depender muito mais do tempo do que da ajuda. A pergunta, pastor, que eu faço ao senhor é o seguinte: nós dependemos do tempo para consolo, ou é Deus que nos consola ao longo do tempo? Deus nos consola ao longo do tempo. Tudo bem. Reverendo Evaldo Beranger já está conosco também, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos falando sobre um assunto difícil, né, Reverendo Evaldo? É verdade. Não é um assunto fácil, é um assunto que a gente consegue tratá-lo aqui com muito zelo, cuidado, porque, por exemplo, um ouvinte nosso é de Mutuar, dizendo: já passei por perdas e estou passando. Entrei em uma depressão profunda e realmente eu só penso em morrer. Que é uma das frases que a nossa ouvinte cita. Ela faz uma referência de não aguentar mais viver. Quantas vezes, no momento de sepultamento efetivo, algumas pessoas querem se jogar e manifestam isso de maneira tão clara e tão intensa no momento de ruptura, que não é um momento, não é fácil para ninguém, minha gente. Não é. Reverendo JR e demais, né, colegas da mesa, eu estava ouvindo enquanto vinha para cá e me veio à memória esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nesse meio tempo em que eu deixei o carro e vim para cá, não sei se alguém citou, mas vamos ler aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui é um eufemismo para morrer. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu queria ressaltar alguns aspectos que eu acho que são fundamentais. O primeiro aspecto Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses que a ignorância pode fazer com que nós nos entristeçamos. Ignorância aqui no sentido de não saber, de não conhecer, de não entender certas verdades que são fundamentais à vida. Nós convivemos com a morte o tempo todo, e é natural que nós não queiramos morrer, porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a vida, nós fomos criados para a vida eterna. O nosso coração tem anseio pela eternidade, tem anseio pela vida. Então, morrer é resultado do pecado, é uma violência ao ser humano que infelizmente entrou na vida humana. Deus permitiu que isso acontecesse, mas Ele nos deu elementos que nos ajudam nesse processo. Um desses elementos é o processo de luto. O processo de luto, ele precisa ser vivido na sua inteireza. O que é o processo de luto? Isso foi estudado por vários psicólogos. Freud foi quem começou a explicar, trabalhar esse assunto, e mais tarde Jung e todos os outros grandes fundadores de linhas psicológicas falaram sobre isso. Mas basicamente o processo de luto tem quatro pontos. O primeiro é a negação. Eu não acredito, isso não aconteceu, não é verdade, eu estou sonhando e tal. O segundo é a tentativa de negociação. Não, me leva no lugar, eu quero ir outro. Senhor, mas se eu fizesse isso, é a tentativa de negociação. Isso acontece quando morre alguém, quando a gente perde o emprego, com qualquer perda. O terceiro ponto é a tristeza, onde nós nos recolhemos e vamos reformular aquilo. É natural ficar triste, é bom chorar, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso faz parte do processo, isso faz parte de toda coisa. E por fim vem a aceitação. Quando nós não elaboramos esse processo de luto corretamente, e isso pode ser alternado, é claro, as coisas podem às vezes acontecer todas ao mesmo tempo. Muitas vezes a pessoa fica nesse processo e às vezes ela fica na negação, na negociação, ela fica também existe a questão da ira, né, da raiva, de querer descontar, Deus não podia ter feito isso e tal, até que passou esse processo de luto, vem a aceitação. Quando a pessoa começa a aceitar, o consolo começa a fazer efeito, a angústia se transforma em tristeza, a tristeza se transforma em saudade, e a saudade vai fazendo bem ao coração. Eu perdi
pessoas queridas. Eu perdi meu sogro há pouco tempo atrás, meu pai morreu, eu não imaginava como é que eu iria lidar com a morte do meu pai, embora eu trabalhasse com as pessoas há 25 anos, eu sou pastor, então eu consolo as pessoas há 25 anos, pelo menos, antes disso eu já trabalhava como seminarista e tudo. Quando meu pai morreu, eu passei por tudo isso. E hoje eu lembro do meu pai com alegria no coração. Eu sei onde ele está. Eu sei com quem ele está. E eu creio que ele virá novamente. E eu o reencontrarei na eternidade. Vamos viver juntos na eternidade. Eu queria acrescentar o que o reverendo Evaldo disse. Essas 4 situações, por ele colocadas muito bem, isso faz parte da visão psicológica. As 3 primeiras, elas estão dentro do contexto emocional. E elas não são saudáveis. É verdade. Porque elas reforçam a dor, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Só o quarto e o último Exato. que vem para a realidade da racionalidade. Exato. É este que vai te levantar. Então eu quero deixar, quando você aceita, e isso é um processo racional, como a fé é racional, a aceitação é racional. O entendimento de que a morte é natural, que a perda por separação tem um objetivo. Quando você começa a olhar por esse lado racional, você vai diminuir a tua dor. E nesse processo o tempo está ajudando. Não é só o tempo em si que vai fazer um efeito. O tempo com bom remédio. O tempo com bom remédio. Exato. O tempo com racionalidade vai lhe ajudar. Exato. Se você não tiver essa percepção, como o pastor, como o reverendo Evaldo disse, se você não tiver esse conhecimento, você vai viver sempre na dor, porque a tendência nossa é essa. Podemos então definir que existem etapas, existem fases, todo mundo tem que passar por essas fases, se pular fase, volta. Não dá para pular fase, você está no primeiro ano, tem que estar no primeiro ano, você não pode entrar no terceiro ano, senão você vai ter que voltar para o primeiro ano para depois estudar. Exatamente. Ou seja, todo mundo tem uma fase, uma etapa, é claro que cada um responde de uma forma. Verdade. Não há ninguém que seja absolutamente igual. A minha irmã foi assim, mas você é outra pessoa completamente diferente. Mas olha, quando a minha mãe e tal foi assim, peraí, cada um tem um momento, você não é igual a ontem, você não é igual a 15 minutos. Antes de nós iniciarmos aqui, você era uma pessoa, agora você já tem o acréscimo aqui do conhecimento, da informação foi compartilhado, ou seja, todos nós mudamos e mudamos o tempo inteiro. Sim, o que eu também gostaria de acrescentar, ainda nesse tópico, é que a palavra do Senhor nos diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. E há também tempo de prantear e tempo de saltar, o que significa que nós não podemos ficar o tempo inteiro envolvidos no pranto. Porque existem pessoas também, amados ouvintes e debatedores, que nesse momento da dor, elas não conseguem sair da dor porque há, além da dor da morte, uma dependência da pessoa que faleceu. Isso acontece muito em relação à mãe, em relação ao esposo. Então a gente tem que ponderar isso para que não sofra em demasia. Existe um aspecto complicador aí. E aí quando eu falei aqui sobre o processo de luto, eu estou falando de uma pessoa saudável, que tinha um relacionamento saudável com uma pessoa que morreu e tal. Mas há complicadores. Um deles é quando existe culpa envolvida. Então, por exemplo, uma pessoa querida, muito amada, mas a quem eu tenho tratado mal, ou com quem de alguma forma eu estou brigando, estou com raiva dessa pessoa. Eu percebi o seguinte, nesses 25 anos de pastorado, 26 anos de pastorado, eu percebi que as pessoas que têm mais dificuldade de passar por esse processo de luto e chegar à aceitação, são aquelas pessoas que trataram mal os seus pais, trataram mal os seus maridos e esposas, e o que segura essas pessoas no luto e no desespero, muitas vezes, é a culpa. Ela se sente culpada porque não conseguiu resolver as questões com aquela pessoa. Há também aqueles casos em que a pessoa vive bem, mas estava num momento de briga, de discussão. Até uma experiência pessoal, às vezes eu e a minha esposa discutimos, como todo casal e tal, e às vezes a gente sai, e eu tô saindo de casa, a gente tem uma leve discussão, ela brinca comigo, ela fala, por favor, não morra, porque eu vou ficar muito mal e tal. Ela fala isso em tom de brincadeira, já naquele ponto em que a gente já está começando a perceber que aquela briga foi boba e tal. Então, o que acontece? O que a gente deve fazer quando, por exemplo, a gente não conseguiu pedir perdão ou perdoar a pessoa antes dela morrer? Aí é só com Deus.
é só com Deus, você vai ter que colocar diante de Deus. Tem que tomar cuidado com ensinos estranhos à palavra de Deus, que diz que você pode se comunicar com a pessoa, pedir perdão e tal. Isso não é bíblico, isso só leva a mais desespero e, às vezes, num processo terapêutico, você pode pedir perdão à pessoa como se ela estivesse ali, orientado por um psicólogo e tal, mas não quer dizer que você esteja em comunicação com a pessoa. Você pode sim ser perdoado por Deus de qualquer pecado que você tenha cometido. Continuamos a tratar sobre esse assunto no nosso debate 93 de hoje, uma questão de suma importância que todos nós precisamos ter a direção e a orientação do nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. Pesquisa 93. A nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente, está perguntando para você que está acompanhando agora o nosso debate 93 aqui ao vivo na 93 FM. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que desistiu de viver depois da morte de alguém que amava? Eu vou destacar aqui o sim, porque 37% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim, JR. Participação dos nossos queridos e amados ouvintes, é que eu sempre agradeço pelo carinho da sua audiência. Já, minha gente, tem a... Você pergunta. E o debatedor responde. É a nossa pergunta surpresa de hoje, a pergunta que está fora do nosso assunto de hoje, do nosso tema. Eu vou passar aqui para os nossos queridos e amados ouvintes. A pergunta vem lá de Belém do Pará, minha gente. Olha, um querido ouvinte lá de Belém do Pará, o Lucas, acompanha a gente pela internet. Obrigado, Lucas. Fez a seguinte pergunta: uma pessoa que não é casada, mas ela mora junto com seu companheiro, e uma delas se converte, ou seja, o marido, a esposa, e o outro não, essa pessoa, a convertida, né? A pessoa convertida pode se batizar e participar da Santa Ceia, mesmo que não case? É a pergunta que faz o nosso querido ouvinte. Pessoas que moram junto, aí uma delas tem uma experiência de transformação, de conversão, certo? Aí a outra pessoa não quer casar. Algumas pessoas dizem, se não casar, não pode ser membro da igreja. Outros dizem, olha, mas se a outra pessoa não quer casar, a gente não pode culpar aquele que quer ser abençoado e ter a sua vida na presença do nosso Deus e Pai. É a pergunta que faz aqui o nosso querido Lucas, de Belém do Pará. Daqui a pouquinho a nossa pergunta surpresa de hoje. Você pergunta. E o debatedor responde. Olha, minha gente, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para Cleonice Duque. Ô, Cleonice, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que é de Saracuruna, está na Tijuca acompanhando a gente, pertinho da Gisela. Que Deus te abençoe muito, Cleonice. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus continue a te abençoar todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo, Cláudio dizendo, olha, Deus não criou o homem para sofrer e nem temos anticorpos de combate ao sofrimento. Uns sofrem mais e outros menos. A dor da perda é inevitável, mas Deus nos deixou um remédio ótimo para amenizar a dor, e o nome é Espírito Santo. É Ele quem consola e ameniza. Do Barreto, ouvinte dizendo, olha, eu sou evangélica e perdi um filho faz 14 anos, mas vivo lutando com a depressão. Estou em tratamento, é uma dor que não passa nunca. Eu me sinto sempre triste, diz aqui o nosso querido ouvinte. Outro ouvinte dizendo, sei que é difícil porque já vivi essa dor, diz a Kátia. A saudade, perdas são difíceis de administrar em qualquer área, mas já que é inevitável a perda, precisamos buscar passar por isso da melhor forma. E quando quem morre é cristão, é motivo de alegria e não pesar, pois vai viver no reino de Deus. É o que compartilha a nossa ouvinte Kátia, trazendo seu depoimento sobre esse assunto. Doutor Dácio, o senhor destacou a frase, embora eu saiba da bondade do Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa dor. Aí entra a emoção e razão. Quem é que ganha essa briga, hein, doutor Dácio? Bom, eu diria que o resultado tem que ser racional, porque o resultado emocional, nesse contexto, ele não é saudável. Embora você passe por ele, no momento agudo, você sempre vai viver a emoção.
o momento da dor, da perda, da separação, você é muito mais emoção do que razão. Mas, graças a Deus, Deus nos fez dentro de um fisiologismo psicológico, entre aspas, que a tendência natural é nós voltarmos para o equilíbrio entre razão e emoção. E para isto, depende de você, como aquilo que já foi dito aqui, não fixar-se no ponto da perda, mas no ponto da aceitação da perda, na aceitação da separação, porque isso é natural. Um dia cada um de nós vai vivenciar isto. E se não houver ninguém, você mesmo um dia vai também morrer. Então, como eu disse no início, nascer é natural tanto quanto morrer. Só que, como o pastor Alexandre disse, nós não estamos preparados para a morte, porque nós temos um instinto de vida. Isso Deus nos construiu no nosso instinto. Mas nós temos uma morte apenas física, porque o espírito é eterno. No momento que a gente veio para este mundo, neste corpo, a nossa alma é eterna. Quando a morte, ela apenas é a morte e separação de um corpo físico, mas o espírito, ele é eterno, e hoje essa pessoa, sobretudo sendo um cristão, está na presença de Deus. Então isso é motivo de alegria. A Bíblia fala que quando alguém morre, os anjos cantam no céu, porque a pessoa está lá. A gente não ora, não se alegra para que a pessoa se converta. Para quê? Para um dia venha estar na presença de Deus. Como é que a gente vai estar na presença de Deus em espírito? Morrendo. Então é uma passagem. Então, quando você começa a ter esse foco racional, você então sai da emoção para a razão, e aí ela vence. Eu gostaria de caminhar um pouquinho mais nisso que o Dr. Dácio falou, que é justamente você trabalhar o racional com o emocional. Você não tem controle sobre as emoções. Você não tem como controlar a sua emoção, a não ser pela via racional. Você não deixa de gostar porque quer. Eu não quero gostar mais de fulano. Não quero mais chorar, não quero mais sentir tristeza. Não é assim. A gente não tem esse botãozinho para ligar e desligar as emoções. A única maneira de você mudar as emoções é através da racionalização. E tem que tomar cuidado para não se tornar frio, e às vezes você pensa que você está raciocinando sobre o assunto, mas o que você está fazendo é endurecendo o seu coração, e isso é um perigo muito grande. Então, racionalizar aqui é você enfrentar o assunto mentalmente, pensar sobre ele e entender que aquilo é definitivo, que não há uma coisa, nesse mundo você não vai encontrar. Uma outra coisa importante é, por exemplo, quando você sabe que a pessoa tem Jesus e ela morreu em Cristo, o processo de aceitação é mais simples, porque você sabe com quem ela está e onde ela está. Mas há ocasiões em que a gente não sabe, não tem certeza se a pessoa morreu ou não. E para esses casos, quer dizer, se a pessoa morreu em Cristo ou não, claro que a gente sabe que a pessoa morreu, mas se ela morreu em Cristo ou não. Nesses casos, o meu conselho é o seguinte: acredite no amor e na bondade de Deus. É melhor você acreditar e apostar na bondade de Deus do que na perdição eterna de alguém. Você pode crer que Deus é muito mais bondoso e está muito mais interessado na salvação do que você imagina. E a pessoa pode ter tido chance, no último segundo, naquele último suspiro, como o ladrão da cruz, ela pode ter tido a chance de se reconciliar com Deus. E Deus é tão bom que ele pode ter aceitado. Então, não se desespere com isso. Deixe nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de Deus. E se Deus é bom, ele não vai... A morte não é mal. Exato. Porque se a vida pertence a ele e ele tira a vida, isso não é coisa ruim. Paulo diz nós isso, é que refutamos a morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então isso, quando você foca que o que ele fez, ou seja, essa separação, foi algo da vontade, da soberania de Deus, então isso é bom. Pense desta forma. Né? Deus o deu, assim, Deus o tomou. O reverendo Evaldo, ele citou aqui Mateus 5,4. Eu vim pensando sobre esse verso. O porquê de, no ensinamento, Jesus declarar isso: bem-aventurados que choram. Porque até o próprio Jesus chorou. Lá em João 11,35.
E ele ia ressuscitar Lázaro. Isso, e o reverendo, ele chegou, falou algo interessante aqui, que apesar da emoção e da razão, você precisa encerrar o luto. Porque se você não encerrar o luto, isso vai ter sequelas irreparáveis lá na frente. A dor vai cronificar. E aí você vai ficar para sempre triste e às vezes... É o caso ainda há pouco do e-mail que o JR leu. Já está em terapia, mas está num processo de luto há esse tempo todo. E às vezes é preciso um processo terapêutico até com remédios, companheiros, em casos mais graves. Nós temos aqui dois aspectos que são muito importantes, que é a questão espiritual e a questão cultural. Na cultura latino-americana, onde nós somos todos cheios de toque, nós precisamos ver, tocar, abraçar, nós sentimos essa necessidade, nós somos muito mais aquecidos do que os europeus, por exemplo. Verdade. Para nós, a possibilidade de você agendar um sepultamento, como acontece em vários países do mundo, onde a pessoa morre, o corpo é embalsamado e agenda, olha, daqui a 3 dias vai ser uma o semana, sepultamento, daqui a uma semana vai ser, então é o seguinte, olha, o sepultamento da minha avó vai ser daqui a uma semana. Você escuta, você está matando sua avó, está sabendo da morte dela, o que está acontecendo? Para a cultura da gente, do nosso dia a dia, isso é uma ruptura muito forte. Então é o seguinte, é papo, entendeu? É uma coisa que é uma explosão, e algumas pessoas querem até assim, vamos adiantar logo, vão resolver esse assunto de uma vez. Outras pessoas, não, vamos, segura um pouco mais, o mais tarde possível e tal, porque faz daquele momento uma despedida e às vezes se esquece de que nós estamos falando de corpo, tá certo? É o corpo que está ali, nós estamos falando de alma, não estamos falando de espírito, mas é parte da cultura. O outro lado é a questão espiritual. Então, essa questão espiritual é fundamental. Se a Bíblia diz, Jesus afirma, eu não vos deixarei órfãos, ele está dizendo, olha, vocês podem ficar tranquilos. Ele disse isso no contexto de dizer que Pedro ia negá-lo, disse isso no contexto de que ele ia morrer, tá certo? Nesse contexto todo, disse, não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Não quer dizer que uma pessoa que sente saudade extrema, que está agora ouvindo a gente chorando, não quer dizer que essa pessoa não tem a ação do Espírito Santo na vida dela. Então este equilíbrio é que é fundamental, é uma caminhada, não se cobre mais, porque senão você vai ter saudade e cobrança e você culpado, não cobre o outro, entendeu? Você ficar cobrando, então você tem que melhorar, isso aí, quem dera se blá 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 resolvesse, se blá 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 resolvesse, vender em farmácia. Essa questão da cobrança é até bem inoportuna, porque nós temos que perceber que somos falhos, nós somos passivos a erro, nós não estamos o tempo todo levando uma vida assertiva, então podemos se errar, podemos ter deixado alguém partir sem uma despedida adequada no nosso entendimento, mas o nosso Deus, ele é perdoador, ele está conosco para nos ajudar. Nosso ouvinte faz 3 perguntas finais. O que fazer quando a morte de alguém que amamos faz com que a nossa vida perca o sentido? A pessoa está vendo um recorte da vida dela, ela não está vendo a vida toda, no momento em que ela está vivendo. Como continuar ou até mesmo recomeçar depois que a dor da perda arrancou a nossa alegria? É possível manter a esperança no meio da dor? Compartilho com vocês as perguntas da nossa ouvinte. Mudar o foco. Se ele perdeu o sentido da vida, ele tem que encontrar um novo sentido. Porque nenhuma vida pode se completar em outra vida somente. Por isso, pessoas que dependem de outras para serem felizes, elas vão ser infelizes a vida toda. Ela precisa ter um sentido de vida, ela tem que recomeçar, ela tem que encontrar, às vezes, mas eu vou encontrar um novo amor, alguma coisa. Não é a hora ainda não. Encontre um novo objetivo, envolva-se com trabalhos da igreja, concentre-se no seu trabalho, descubra um novo projeto, comece coisas novas, porque você precisa mudar o foco. Você está com foco apenas no objeto perdido. Este objeto perdido, ele vai ser restituído no tempo certo, na hora certa, mas não depende de você. Olha, quando isto acontece, né, que a pessoa acha que a vida dela acabou porque houve a separação pela morte,
Isso caracteriza uma interdependência dessa pessoa que está viva em relação àquele que partiu. Nesse sentido, primeiro, Deus nos constituiu como indivíduos, ou seja, nós somos únicos, não somos dependentes do outro, somos interdependentes, mas não dependentes. Se um morreu, o outro não, por isso não tem que morrer. Segundo, essa separação pela sua vida enquanto o outro estava vivo, tão dependente, é a oportunidade que Deus está lhe dando para você se tornar agora pessoa autossuficiente. Então isto é uma bênção. Não é desgraça, é uma bênção. Eu tenho no consultório essa experiência, atualmente estou lidando com isso no consultório, onde uma pessoa está vivendo essa situação. E eu estou trabalhando exatamente essa questão de que Deus está dando a ela uma oportunidade de crescimento, de revisão, onde ela própria vai melhorar a sua autoestima, que antes era totalmente dependente do outro. Então isso é bênção, não é desgraça. E eu quero ressaltar aqui a história de Josué. Josué tinha Moisés como seu parâmetro. E agora, de repente, o próprio Deus traz a notícia e diz assim: Josué, meu filho, levante-se. Porque Moisés morreu. Ele acabara de perder o parâmetro, mas Deus estava dizendo para ele assim, agora ou você se levanta ou nada vai acontecer na sua vida e você vai ficar no mesmo patamar que você está. Então existem perdas. As perdas, elas nunca são boas. Se alguém disser que a perda é boa, me explique o caminho. Então, assim, a perda nunca é boa, mas a partir do momento que você teve essa perda, eu creio, dessa forma que eu estou dizendo, é que Deus está estabelecendo algo novo e até melhor para você. E essa colocação também é muito importante que o pastor colocou, porque o Senhor diz: Moisés é morto. Moisés é morto, mas a vida tem que continuar. Então você precisa se levantar. Imagino, meus amados, uma irmãzinha que tenha perdido seu esposo ou perdido seus pais, mas de repente ela tem filhos ao seu redor que precisam dela. Então os que estão ao nosso redor, eles precisam de nós. Então nós precisamos dessa alavanca para que possamos nos levantar e continuar a nossa vida, ainda que seja difícil, nós precisamos continuar. Ouvintes compartilhando suas histórias, um ouvinte dizendo: perdi meu filho no dia 28 de fevereiro, é uma dor muito grande, uma saudade, mas Deus tem nos confortado. A minha filha é psicóloga e também tem ajudado muito. Outra querida ouvinte de Queimados dizendo: eu sinto muita falta da minha avó e da minha sobrinha, mas eu sou cristã e jamais pensei em morrer por isso. Consigo lidar bem com a morte, apesar da saudade, mas trabalho numa casa de judeus. Eles perderam um filho, já tem 12 anos. Eles sofrem como se tivesse acontecido há poucos dias. Conversam sobre ele como se ele estivesse apenas ausente e não morto. Publicam as fotos no Facebook. Comentam como ele agiria em determinada situação. Isso é muito triste, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Mais um dado importante da questão cultural. É uma questão cultural extremamente forte, é uma perspectiva diferente sobre esse assunto. Ouvinte compartilhando: realmente é muito difícil lidar com a morte de alguém que amamos, mas se desistirmos da vida, causaremos a mesma dor naqueles que nos amam. Outro ouvinte: segundo especialistas, uma pessoa precisa de 6 a 8 semanas para se recuperar de uma perda. E essa recuperação tem alguns elementos chaves: expressão dos sentimentos, elaboração da dor consciente e adaptação da conduta, diz aqui um dos nossos ouvintes. Outra ouvinte dizendo: não é fácil conviver com a morte, mas é necessário. Minha irmãzinha, que eu cuidava e amava, morreu. Meu pai, que era meu melhor amigo, também morreu. Mas por saber que Deus não perde o controle, eu não me desesperei. Outro ouvinte de Inhoaíba dizendo: ano passado, em janeiro, perdi a minha irmã, minha mãe e meu pai. Nossa, gente, é tanta dor que realmente só pensava em morrer. Não tirei a minha vida por causa dos meus filhos. Me sinto muito só, olhar em volta e não ter mais ninguém. Hoje me sinto um pouco mais confortada, mas não o suficiente. A dor ainda é muito grande, diz a nossa ouvinte. Outra ouvinte dizendo: perdi um filho de 16 anos. Com 10 dias perdi o meu pai. E no outro dia perdi o meu irmão. Tudo no mesmo mês e no mesmo ano.
não sou mais feliz, sou uma pessoa triste e acho que nunca mais vou ser feliz. Compartilha a sua opinião uma de nossas queridas ouvintes. Todos nós temos o direito de expressar as nossas dores e algumas vezes, exatamente porque a gente não consegue enxergar o futuro, a gente só consegue enxergar o presente e a gente projeta o futuro com o presente que a gente tem, a gente diz, olha, eu acho que eu não vou conseguir. E se você fundamentar a sua força em você, talvez não consiga mesmo. Por isso tem tanta gente que não consegue. Mas quando nós pedimos a graça, a misericórdia do Senhor, quando nós recorremos a Deus, quando nós pedimos a Ele ajuda, quando nós clamamos por socorro, o Senhor, que é cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade, Ele é capaz de trazer ao nosso coração um consolo que só Ele pode nos dar. Ele usa gente como você e eu, como agente de consolação, mas Ele também age diretamente na nossa vida. E uma das ações mais extraordinárias do consolo de Deus é através da sua palavra. Mesmo que você não tenha vontade, não tenha mais ânimo, busque a palavra. A palavra de Deus é alimento. Mesmo que você não tenha forças e não tenha ânimo, vá à igreja, busque o alimento espiritual. Mesmo que você não tenha forças, que você não tenha ânimo, louve, adore ao Senhor. Deus vai ministrar sobre a sua vida e você será alvo da nossa oração já já ao final do debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente. Você conhece alguém que desistiu de viver depois da morte de alguém que amava? Ficamos aqui em 50% dos nossos ouvintes dizendo que sim, 50% dizendo que não. Muito obrigado aqui aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso debate 93. Prêmios de hoje, então, a Nádia Maria de Barreto, do telefone 2720, final 63, participou da pesquisa, tá levando para casa o CD, o Respiro Adoração, da Cristina Mel. O Cristiano Pires de Campo Grande, telefone 7831, final 03, também participou da pesquisa e ele tá levando o DVD Louvorzão, volume 3, parte 2. E a Juliana Andrade de São Gonçalo foi a vencedora do Facebook e fatura o CD Pai, Você é 10. E JR, a Rejane mandou um e-mail dizendo assim, olha, eu tô ligada aqui no debate 93 e a minha filha de 12 anos, a Liliane, é fã de vocês, JR. Ô, Liliane. Só que ela quebrou a perna, ela tá com a perninha engessada, meu não tá podendo fazer nada, nem correr. Manda um alô pra ela e também pra minha outra filha, Leilane, de 9 anos. Liliane, Leilane, muito obrigado a vocês, meninas, pela sua audiência. Deus abençoe muito a família, a casa de vocês. E Liliane, você se cuida, menina. Agora você tem que esticar a perninha, ficar tranquilinha. Um grande abraço a você, a todos os nossos ouvintes. Deixo com você aqui uma frase, hein? Não dependemos de respostas humanas quando confiamos nossa vida integralmente a Deus. É nele, somente nele, que nós devemos esperar. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você pergunta. E o debatedor responde. Pergunta que vem de Belém do Pará, minha gente. Uma pessoa que não é casada, mas mora junto com seu companheiro. Aí um deles se converte. Ela, a pessoa, a convertida, ele, né? Ou ela, a pessoa, pode se batizar e participar da Santa Ceia? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Na minha opinião, JR, a palavra do Senhor diz que a salvação ela é individual. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 12, 13 e 14, dizem o seguinte: mas aos irmãos digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. A salvação, ao meu ponto de vista, é individual e seria injusto essa pessoa não se batizar ou não participar dos eventos da igreja, porque a pessoa que habita com ela não faz parte. O pastor da igreja pode responder exatamente isso. A salvação é individual. Isso não tem nada a ver com ser salva ou não salva.
Tem a ver com participar da ceia e ser membro da igreja. O pastor pode usar o mesmo argumento contrário para dizer o seguinte: olha, a salvação é uma questão que não depende do outro. É uma questão tal. Agora, a referência aqui do nosso ouvinte é a igreja. Pode ser membro da igreja, pode tomar ceia. Eu sei que cada um vai pensar de um jeito, mas eu queria ouvir a opinião dos companheiros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu concordo com a nossa irmã e claro que tem que concordar porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara que a situação espiritual do incrédulo, ela não pode interferir na situação espiritual do crente em relação à igreja, e até o que acontece é o contrário, porque a pessoa é abençoada. Cada igreja tem uma determinação a respeito desse assunto. Há igrejas, por exemplo, que pedem que se aguarde um tempo, porque há chance, muitas vezes, de se trabalhar na vida do casal. Certo. Há pastores, por exemplo, então aguarda um tempo na expectativa de que haja uma mudança na vida do cônjuge. Já aconteceu comigo, perfeito, de trabalhar com casais. Quando não acontece, o que faz? Quando não acontece, eu creio que nós temos que seguir a palavra de Deus. A pessoa que crer, ela será batizada e ela vai poder participar da comunhão. Eu creio que a palavra de Deus é... Muito bem. Quando a pessoa não quer, é irreversível, a gente não pode nem promover punir a outra por causa disso. Entendi. O Senhor, ele conhece o coração de cada indivíduo. Então, se a irmã tem o desejo de se batizar e, por exemplo, o pastor está impedindo, ela tem que respeitar. Às vezes é a regra da igreja, não é o pastor, né? O pastor pega a culpa, o bônus e o ônus, né? Toda a regra tem que ser respeitada. Se eu faço parte de uma congregação, eu tenho que respeitar os princípios. Para ser membro da igreja, tem que ser casado ou solteiro. Não pode ser Temos juntado. que respeitar os princípios da igreja e ficar tendo a tranquilidade de que eu estou ileso com Deus, porque Deus conhece o meu coração. Entendi, mas se a Santa Ceia é um alimento espiritual, a pessoa deixa de se alimentar espiritualmente? Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. 1 Coríntios 11:28 diz: examine-se, pois, o homem a si. Deus dá ao homem direito do exame. Mas em nenhum momento aqui, sobretudo no texto de 1 Coríntios, você vê Deus impondo regras se casado ou não casado, se mora junto ou não mora junto. Por exemplo, eu já vivenciei situações lá na igreja a qual eu sou pastor, de que a esposa aceitou Jesus, o marido não queria saber nada, e um dia ele foi ao culto, JR, lá no culto, ele sentiu-se tocado e ele fez uma pergunta para o obreiro: eu posso participar disso que o pastor está falando? Porque ele está dizendo que o pão é o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue, então eu quero participar disso, eu posso? E prontamente o obreiro disse: sim, você pode. E hoje ele é um grande obreiro lá na nossa igreja. Então eu acredito no evangelho da inclusão, não no evangelho da exclusão. Se ele tivesse dito não, pastor Alexandre, certamente talvez hoje ele não estivesse lá como grande obreiro. Eu não sou pastor, então eu penso da seguinte forma: todo processo exclusivo afasta. Como Jesus, se aqui tivesse, ele não estaria, ele deixaria, ele diz isso: vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos. Vinde a mim. Se é vinde a mim, é para incluir e não para separar. Eu acho que cada caso é um caso, as igrejas têm as suas características, suas normas, devem ser respeitadas, mas com a preocupação de incluí-la. Mesmo que às vezes você tenha que passar por cima de um princípio, de um dogma, mas é importante incluí-lo para que ele possa um dia... Tem que ser pastoreado. O cuidado de muita gente, de muitas igrejas, é o seguinte: é que tem gente que é acomodado. Tá certo? Pode casar, aí negócio de uma pensão, não, tem uma viúva aí e tal, camarada fica aí a coisa não acontece, não é porque o outro não quer, mas é porque, então, aí algumas igrejas têm essa norma, pensando basicamente em pessoas que têm essa resistência. Então, como não pode ter diferença entre A e B, aí a regra vale para todos. Nesse aspecto, eu quero assegurar aos nossos ouvintes o seguinte: essa é a opinião dos nossos debatedores, Reverendo Evaldo, a missionária Kátia, o pastor Alexandre e doutor Dácio. Se na sua igreja o entendimento da sua comunidade é diferente desse, nós precisamos aprender a respeitar, ponderar, interagir, conversar. Todo mundo muda de ideia, nós todos, a única coisa que nós não podemos mudar é a palavra. Agora, de ideia, então, tá aí estabelecido. Quero agradecer aos companheiros aqui por responder a nossa pergunta surpresa de hoje. Você pergunta.
E o debatedor responde. Ouvinte dizendo: JR, eu não aguento mais os meus pecados. O que mais desejo é viver uma vida consagrada a Deus. Mas todas as vezes que me proponho a viver em santidade, os pecados saltam. Fico profundamente desanimado, tenho vontade de jogar tudo para o alto. Ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. Não me sinto preparado para fazer a obra. Como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do Senhor? O que fazer para me livrar de pecados que me acompanham constantemente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado aqui aos companheiros participantes do nosso Debate 93 de hoje. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Eu quero mandar um abraço para 2 irmãos da igreja, ambos estão doentes. O nosso querido Dirceu, que voltou para casa ontem, depois de 2 semanas de hospital. Deus o abençoe, Dirceu, querida família, Deus os abençoe muito. E a nossa querida Dona Nadira. Dona Nadira é uma senhora, JR, ela levou um tombo, graças a Deus foi socorrida, mas está em casa de repouso e não tem podido ir à igreja, que é a maior alegria dela. Então eu quero dizer a Dona Nadir que a igreja toda está orando por ela. Nós estamos com a escola bíblica de férias lá e as crianças estão orando pela Dona Nadir para ela melhorar, porque senão ela estaria com a gente lá. Um beijo, querida, Deus te abençoe muito. Missionária Kátia, obrigado, um grande abraço. Agradeço eu por essa oportunidade, quero mandar um grande beijo para todo o povo de Deus, dizer a essas pessoas que estão chorando nesse momento, que assim como o Senhor Jesus chorou na ocasião da morte de Lázaro, Ele também está chorando contigo, passando por esse momento com você. Mandar um abraço para o meu esposo, Bispo Silvio, para a minha família e a minha igreja. Que Deus abençoe a todos. Pastor Alexandre, obrigado, um abraço. JR equipe, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio que me concede estar aqui com vocês. Eu quero mandar um abraço para minha linda esposa, pastora G, para meus filhos Ariel e Adriele, para a comunidade evangélica da Ilha do Governador, a qual Deus tem me confiado estar na frente, Ele pastoreando essas vidas. Deus abençoe a todos. Doutor Dácio, obrigado, um abraço, irmãozão. Eu agradeço essa participação. E queria dizer a você que hoje nós tentamos ajudá-lo naquilo que foi possível dentro desse debate, que sempre é para o bem de todos. Mas se você tiver alguma dificuldade, quiser uma ajuda adicional, na Primeira Igreja Batista do Recreio, o Ministério de Aconselhamento Cristão está à sua disposição para te ajudar, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua, meu irmão. Muito obrigado aos nossos companheiros, os nossos maravilhosos ouvintes. A 93 FM, JR Vargas e o Debate 93. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Kátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos agora com o Reverendo Evaldo, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração. Vamos pedir a Deus que abençoe aqueles que estão enlutados, para que sejam confortados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que estão enfermos, que sejam curados em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos pelo consolo que há em Jesus Cristo, pela esperança que há na tua palavra e pela comunhão dos irmãos que nos conduzem em momentos difíceis assim. Quero lhe pedir, Senhor, por aqueles que estão tristes, enlutados, aqueles que estão sofrendo perdas, sofreram perdas significativas na sua vida, aqueles que talvez estejam desesperançados, não estejam conseguindo ver
a alegria de poder viver na tua presença. Eu quero te pedir que tu derrame sobre eles do teu bálsamo, Pai. Dá-lhes novo ânimo, dá-lhes nova direção, dá-lhes, ó Pai, uma cura substancial. Aqueles que estão ainda no processo de luto, ajuda-os, dá-lhes força, Senhor. E a cada um de nós, porque nenhum de nós está livre de perder alguém que ama, de ver-se separado, talvez às vezes até por circunstâncias trágicas. Abençoa aqueles que estão tristes lá em Campo Grande, Senhor, por causa do rompimento daquela adutora. Ó Senhor, aquela mãe que perdeu aquela criança, tem misericórdia, Senhor, e dá-lhe da tua cura, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.